Bom dia! Hoje nós vamos estar falando sobre o surgimento do socialismo. Como surgiu essa ideia de socialismo? Na aula passada, nós falamos como esses trabalhadores, como o operariado, começou a pensar em um sistema socialista de governo, um novo sistema que geraria aí para todos uma questão igualitária, representativa, no qual eles teriam uma sociedade mais justa. E hoje nós vamos falar sobre o conceito de socialismo. Alguns autores eles vão afirmar que esse conceito socialista, esse conceito de socialismo, ele foi empregado pela primeira vez por um empresário escocês que era chamado de Robert Owen. Ele tinha uma fábrica e ele tinha o objetivo de aumentar a sua produção. Com esse objetivo de aumentar a produção, ele cria o que a gente chama de colônia modelo. Essa colônia modelo era uma fábrica no qual ele vai criar armazéns de abastecimento para as famílias, escolas e creches para os filhos dos trabalhadores. Nessa sua empresa, ele vai ter uma limitação da jornada de trabalho, o que não existia, como a gente falou na aula passada. Essas jornadas de trabalho passariam de 16 horas, tranquilamente, sendo legal. Então, ele começa a estipular uma jornada de 10 horas de trabalho diária. Ele acredita que a cooperação e o bom tratamento que ele estava oferecendo, aos seus empregados, poderiam servir de base para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais solidária, em que os operários e os trabalhadores em geral pudessem viver em harmonia com o empresariado. Então, que não houvesse essa disputa de classes, Então, para ele, o ideal dele em criar essa sociedade socialista era mesmo para a questão da igualdade do empresariado, fazer com que essa sociedade fosse mais solidária. Os primeiros socialistas que se pautaram nesses ideais, eles se pautavam em princípios de harmonia e de solidariedade. Nenhum deles cogitou a participação do operariado no poder político. Eles queriam se manter no poder político e as suas propostas eles visavam criar formas de organização igualitárias em países regidos por normas capitalistas e dirigidos pela burguesia. No entanto, em uma sociedade capitalista, tais propostas que eles estavam colocando não poderiam ser concretizadas. E aí nós temos o que a gente chama de socialismo utópico e socialismo científico. Esses conceitos de socialismo utópico, ele está ligado a um socialismo romantizado, reformista, tá? E esses conceitos foram criados por Marx e Engels, que eram, estudiosos desses sistemas políticos. E eles acreditavam que, apesar de reconhecerem o método das propostas socialistas, Marx e Engels eles vão considerar esse socialismo uma proposta irrealizável. Por isso, o nome utópico. Tá? Além de se basearem em pequenas transformações da sociedade, em particular nas condições de trabalho, de habitação, eles não traziam grandes mudanças no sistema e, além disso, as mudanças que eles propunham era algo utópico, algo que demoraria também a ser alcançado, algo que não seria realizável de forma fácil. Já no socialismo científico, Engel ele vai explicitar claramente essa ideia, essas críticas, no livro que ele lançou, do socialismo utópico ao socialismo científico, no qual ele vai julgar essas propostas ultrapassadas, tá? O socialismo de Marx e Engels eles vão pretender mudanças significativas, profundas, revoluções na sociedade capitalista que vão consolidar a transformação desse capitalismo para um sistema comunista. Então, no socialismo utópico, a gente tem, segundo Marx e Engels, algo que é irrealizável, que você não vai conseguir transformar essa sociedade, algo raso. Já no socialismo científico, eles se baseiam em algo profundo, em uma revolução para poder transformar essa sociedade capitalista e se consolidar através de um sistema comunista. E aí nós temos o socialismo de Marx e Engels. Marx e Engels, em 1848, eles publicaram um famoso livro que é muito conhecido, que é chamado Manifesto Comunista. Nesse livro, o Manifesto Comunista, vai trazer bases do pensamento marxista e vai trazer uma afirmação que a história de toda a sociedade é a história da luta de classe.
Segundo Marx, não há como explicar a história sem a luta de classes. Essa luta de classes, ela sempre existiu e sempre vai existir na sociedade. Então, com isso, eles lançam outro livro, por exemplo, como A Economia Política, O Capital, e Marx vai procurar se aprofundar no estudo do capitalismo através do socioeconômico, tá? Através de uma perspectiva socioeconômica e histórica. E por isso ele vai formular os novos conceitos de uma doutrina social operária, que é chamada por ele de socialismo científico. Marx e Engels, eles vão criar não só uma doutrina para construir uma nova sociedade, né, uma nova classe, mas também eles vão se basear numa sociedade sem exploração de indivíduo por indivíduo. Tá? Um novo método de interpretação da história, no qual esses indivíduos eles não são dominados um pelo outro, tá? Para Marx, esse desenvolvimento histórico sempre foi pautado no conflito das classes sociais, né? No qual a gente tinha as classes dominadas pelas classes dominantes, o operariado e a burguesia, né? Como a gente falou, o proletário e a elite. Então, de acordo com o marxismo, cada sistema ou cada modo de produção, ele sempre vai entrar em colapso quando uma classe se sobrepor sobre a outra, quando houver uma classe dominada e uma classe dominante. Então, sempre que isso acontecer, segundo Marx, a gente vai ter essa luta de classes, tá? E aí nós temos alguns conceitos de Marx que eram importantes para a sociedade. Um deles, né, é a questão da mais-valia e do materialismo dialético. O materialismo dialético, segundo ele, é que cada conceito ou cada ideia, né, possui o seu contrário. Então, cada afirmação traz com si o germe da própria negação. Então, o choque entre essas duas, né, gera um terceiro elemento, que seria a síntese ou a negação da negação. Então, de acordo com Marx, a sociedade ideal para ele, ela não teria nenhuma classe social, né? Ela não teria esse antagonismo de exploração, ela não teria confronto, seria uma sociedade sem classes, resultante de um longo processo de transição que ele chamaria aí do comunismo, tá? Então, para ele, a sociedade ela não teria que ter nenhum tipo de classe. Outro conceito que Marx vai lançar é o conceito de mais-valia. Esse conceito de mais-valia, ele está vinculado ao valor da mercadoria, porque Marx vai dizer que esses trabalhadores, eles dão a sua força de trabalho, eles produzem a mercadoria, mas eles não recebem de acordo com aquilo ali. Então, a mais-valia, né, ela é uma prática do capitalismo no qual há uma relação de exploração do trabalho pelo capital. Então, essa mão de obra, ela é explorada e não é dada a ela, né, realmente o que ela deveria ganhar. Então, Marx vai defender a organização dos operários a fim de tomar o poder político por meio de uma revolução social, que seria a chamada Revolução do Proletariado. Ou seja, ele queria uma substituição da burguesia pelo operariado no poder. Então, ele vai buscar com que o operariado entre no poder, né, e tome o poder da burguesia. E aí, agora nós vamos falar sobre o anarquismo. O anarquismo ele vai se diferenciar do socialismo marxista, né? Por não acreditar que a abolição da propriedade privada, da extinção das classes sociais, a abolição do Estado, o Estado ele vai desaparecer automaticamente. Enquanto Marx afirma que havia necessidade de um Estado, né, de uma ditadura do proletariado para chegar ao comunismo, os anarquistas dizem que todo o Estado é opressor. Então, todo o Estado deve acabar, né, para que haja aí uma nova forma política. Então, eles não acreditam, por exemplo, no Estado. Eles acham que todo o Estado é, por natureza, opressor e que isso não tem jeito. Tá? Então, todo Estado obrigatoriamente é opressor. Então, o Estado é visto como fonte de todos os males sociais, uma instituição reguladora de todas as ações violentas que existem na sociedade. Sempre foi alvo primordial desses anarquistas. Então, a destruição do Estado deveria para eles ser imediata, tá? Então, eles não acreditavam nessa questão da formação de um Estado. Para o anarquismo, o Estado deveria acabar para que, de fato, a gente tivesse uma sociedade igualitária e justa.